Yum, yum. Fala aí galera, eu sou o T e quem sabe é a hora novamente dos Guerreiros de Luz. E muito bem meus amigos, hoje eu estou aqui para poder falar um pouquinho sobre os novos suportes que foi anunciado na coleção de Cyberstorm Axis, que é a nova coleção de Main Collection, que vai dropar no OCG. Claro que pra gente ainda tem a coleção de janeiro, que é o Hypernova, né, enfim, é o Hypernova, que é que vem Chatrelar, vem outras coisinhas, enfim. Pra gente ainda falta chegar isso, que é o que vai chegar em janeiro. Essa coleção agora do Cyberstorm Axis é a nossa coleção do Nacional de maio, tá? Então vai demorar um pouquinho pra chegar. Mas foram anunciadas cartas pro arquetipo de Satellar Knight. Pra quem não tá ligado, esse é um deck bem antiguinho aí, que jogou naquela época do BA, né? Veio em paralelo com o BA, se eu não me engano. Aquela coleção do Elite Alliance foi muito boa, porque o meta tava bem estagnado, e o Elite Alliance, que foi lançado em agosto de 2014, se eu não me engano, trouxe o BA, o Shadows e o Satellar Knight. E a partir daí foi moldado um metagame dali em diante, porque esses decks eram bem melhores do que os anteriores. Chegou o Necrosis posteriormente em 2015 e o Satellar ia se mantendo ali como um deck de stun. Inclusive ganhando não, né? Chegou na final. Chegou na final ou ganhou? Eu não lembro se ganhou o Mundial daquele ano, né? Porque foi um Satellar contra o Necrosis, inclusive deve ter jogo comentado em algum lugar aí. Enfim, então, pois é, saiu suportes pra Satellar Knight. E agora, dá pra pelo menos, assim, eu acho um pouco desonesto, tá? Mas eu consigo entender quando esse tipo de coisa acontece. Quando a Konami solta uma coisa aleatória da Banlist, tipo, pra quê, né? Pra que soltar? Mas quando pelo menos ela tem algum apego comercial, você consegue entender alguma coisa. E parece que tinha, né? Como saiu o Ptolomaios, que eu odeio o Ptolomaios. Por que ele saiu da Banlist? Eu acho que não deveria ter saído. Saiu. E aí, por quê, né? Simplesmente por quê? Já que foi lançado o Macrocosmo e a Fury, né? Saíram da Banlist. Pra que liberar o Ptolomaios pra poder fazer aquele Exceed lá? Não tinha porquê. Agora tem um porquezinho, pelo menos, né? Que é, tem suporte novo de Satellar vindo. E o Ptolomaios é muito bom no deck de Satellar Knight. Certo? Então vamos debater um pouquinho sobre esse novo suporte de Satellar, meus amigos. Para você que não sabe, vou tentar te apresentar rapidamente, mas vamos acompanhar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. É claro que se você precisa de um vídeo da recado muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiro da TCG Network, pois é isso mesmo, acesse aí tcgnetwork.com.br para poder montar suas cartas, para poder comprar suas cartas, montar o seu deck e fazer o que você quiser na verdade, né? Eu vou colocar aqui na tela a promoção que tá rolando, né? Que é o 10% de desconto em absolutamente todo o site, tá? Então tá rolando aí a promoção de 10% de desconto em todo o site para você poder comprar suas cartinhas. Além disso, claro, você já sabe que aqui, por exemplo, se você entrar, você vai ver que toda a loja tá em 10% de desconto até o dia, eu não vi isso antes, eu vou ver agora, até o dia 1/1, tá? Então você tem até o primeiro dia de janeiro para poder comprar suas cartas com 10% de desconto. E aí você começa a empilhar descontos, porque além desses 10% que a loja já te dá, você vai usar o meu cupom TS05 para ganhar mais 5% de desconto, então totalizando os 15%. E se você fizer o pagamento na loja via Pix, você ganha mais 5%. Se você, assim como eu, não sabia disso, sim, eu sou um excelente comunicador. Eu não fazia ideia que dava 5% de desconto, mas dá. Se você pagar por Pix, você ganha mais 5%. Então, normalmente você compra as cartas aqui na loja com 10% de desconto. 5% pelo meu cupom, 5% pagando por Pix. E agora a loja te dá mais 10% para você poder comprar as cartinhas até o dia 1º, tá? Então, não tem momento melhor para poder comprar essas cartas do que agora. Lembrando que, além de tudo, você tem... Tá, aqui a promoção, né? 10% de desconto até o dia 1º. E aí você tem as coleções, né? O estudo deck Dark World, você pode comprar com 20% de desconto, seja avulso, seja o deck selado. Você pode comprar as cartas da Mama, pois é, Monster Sky Strike com 20% de desconto, Battle of Legends também, Mega Team, e enfim, a porra toda. Então acesse aí tcgnetwork.com.br, compre suas cartas, meus amigos. Eu tô mostrando a tela ali, né? E eu não falei pra vocês, né? Eu tô mostrando a tela aqui. Mas enfim, compre suas cartas, monte seu deck, ganhe desconto e lembre-se que a diversão nos conecta. Agora a gente vai para o assunto do vídeo, let's fucking go. Muito bem, meus amigos, então aqui eu tô na página da Carlaunch Store pra gente poder acompanhar esses suportezinhos aqui, né? Então foi lançado dois monstros de main deck, um Exceed e uma Spell. Esses foram os suportes, tá? O Satellar Knight, eu deixei separado aqui algumas cartinhas, se o DB não tiver caído, que é pra mostrar mais ou menos como o deck funciona, né? Como eu sempre falo aqui, acho que vocês já estão acostumados quando eu vou falar de suportes pra decks, eu sou chato pra cacete, né? Eu sempre falo aí que lançou um suporte, aí a galera fica toda empolgada e às vezes eu venho e falo que não, o suporte não foi bom porque não ajudou o deck no que ele precisa. Porque eu acho que o suporte tem que fazer isso, ajudar no que ele precisa. Qual é o objetivo do deck de Satellar Knight? Pra quem não tá ligado, ele é meio como se fosse um deck de stun, sabe? Ele é um deck de trap, tá? Ele é um deck de traps. Certo? Certo. Por quê? Bom, os monstros de main deck aqui, esses são os usáveis apenas. Você tem o Deneb,
quando ele é invocado e os bichos trigam quando são normal ou special. Todos eles têm essa mesma condição de ativação. Quando eles são invocados, normal ou special, eles fazem alguma coisa. O Deneb adiciona um bicho do deck pra mão, tranquilo. O Nu dá Foolish em um bicho do satélite do deck pra mão, do deck pro cemitério, perdão, justo. O Vega, ele invoca um outro satélite da mão e o Altair faz special de um bicho do cemitério. Então a estratégia base do Satela sempre foi você girar em torno desses bichinhos aqui. Se você abre com o Deneb, você vai invocar o Deneb, dá efeito pegar o Altair. Por quê? O Deneb vai morrer no outro turno. Você dá normal sumo do Altair, o Altair invoca o Deneb do cemitério, o Deneb dá efeito pega outro Altair pra depois você faz o Exit e tenta fazer alguma coisa. E aí enquanto isso você vai tentando controlar com traps. Você consegue explodir um pouco mais se você abrir com, por exemplo, Vega. Vega Deneb, por exemplo. Aí você dá sumo do Vega, Vega vai dar efeito, vai invocar o Deneb da mão, Deneb vai dar efeito, vai jogar um bicho. Tranquilo. Consegue fazer alguma coisa. Agora, o que você consegue fazer não é lá tanto, porque você precisa chegar nos Exceeds, né? E aí os Exceeds tem o Batlamius, o Constellar Diamond, o Delterus, o Trigger e o Ptolomaios, que agora saiu da Bullet. Então o Ptolomaios te dá um bagulho melhor. Vega e Deneb já é uma jogada plus follow-up, que é algo que o deck não tem, porque você fica com esses bichos soltos aqui, né? Então apesar do Deneb pegar qualquer um deles, você não tem continuidade pra fazer algo depois disso, né? Então, Deneb pega o Altair, e agora? E agora? Tipo, set minha step, todos pra segurar e voltar pra mim. Às vezes você usa alguma coisinha pra aumentar mais o volume, né? Fazer mais special summon, quem sabe? Vega com outro bichinho aqui. Pois é, o Batlamius, ele vai deixar você descartar uma carta pra fazer um rank up, digamos assim, né? O Constellar Diamond, ele é feito com 3 ou mais monstros de nível 5. Só que, durante a main phase 2, você pode fazer Exceed Summon dele por cima de um Tellar Knight Exceed. E aí ele tem o efeito de campo, né? Que é justamente aquele bicho que rolou naquelas paradas do... Depois que esse bicho saiu da lista, né? O Ptolomaios. Que você podia fazer ele e ele podia comer o deck de Tiara, né? Porque enquanto ele tem Exceed como material, nenhum jogador pode mandar cartas... como é que é? Nenhum jogador pode mandar carta do deck pro cemitério e nenhuma carta pode ser retornada do cemitério pra mão. Toda carta que seria voltada, né, do cemitério pra mão era banida no lugar. E durante qualquer turno, quando um monstro Dark do oponente tiver um efeito, você detacha o material dele, negue a ativação e se fizer você destrói a carta. É um bicho bom. Durante a main phase 2 você pode fazer ele por cima de qualquer Exceed Satela, né? Então, sei lá, mas aí o mais fácil de se chegar é o Batlamius. O Batlamius vira ele na main 2, mas tipo, estranho, né? Você tem o Delterus aqui que ele é feito com 3 monstros de nível 4. 3 monstros de nível 4, ele é bom. Enquanto esse card tem Exceed material, seu oponente não pode ativar cartas ou efeito no normal summon de satélite teu, tipo, ok. Uma vez por turno você pode deixar o material dessa carta, escolher uma carta no campo e destrua ela. Tranquilo, é um efeito de ignição, não é quick. Se esse card é mandado do campo pro cemitério, você pode fazer special de um Tellar Knight monstro da tua mão ou deck. Então, o Trigger, que era a principal carta lá do satélite antigo, ele é feito com 3 nível 4 Tellar Knight Monsters e quando ele é invocado você, bum, volta todas as cartas do campo pra mão, exceto ele mesmo. O segundo efeito diz que quando ele detacha, você tira uma carta aleatória da mão do oponente e ele tem um outro efeito que se ele morre enquanto ele tem material, você pode invocar o Satela do teu cemitério. Então essa é a estrutura do Satellar Knight, tá? E aí, como você pode ver, nenhum bicho busca spell, interage com spell ou algo do tipo. Tem algumas spell boas, você tem a Sky Bridge aqui, que você escolhe um Satela que você controla, você vai fazer special de outro Satela com nome diferente e volta um alvo pro deck. Tranquilo, faz com que você acesse qualquer satélite do deck. Mas aí começa a entrar em paradoxos ruins, né? Porque tipo, se eu tenho o Deneb e tenho a Skybridge, é bom, porque não necessariamente bom, né? Que você pode fazer o Nu, por exemplo, normal sumo Nu, manda Deneb, você dá essa carta, volta o Nu pro deck, invoca o Altair do deck. O Altair dá efeito, invoca o Deneb que o Nu invocou. Daí você invoca o Deneb efeito e busca uma carta. Então, mas ao mesmo tempo não é boa de ter tanto. Você tem essa carta que interage com Spell Trap, você tem a Counter Trap, que quando o Spell Trap ou o efeito de monstro ativado, você vai mandar um Tellar Knight monstro que você controla pro cemitério, nega a ativação e se fizer, destrua, e se você destruir, você compra uma carta. Então, essa é a estrutura dessa tela. Basicamente, você vai invocar um bichinho sozinho aqui, é o Deneb ou o Nu, ou o Vega junto com o outro, geralmente, pra deixar o Altair na mão, você tá as traps e se segurar. É muito zoado, tá? Você pode aumentar o volume, passar com Constela aqui, por exemplo, o Diamond, de repente, dependendo da situação. Com o Ptolomaios fica um pouco mais fácil. Passa com o Ptolomaios lá, o Ptolomaios no meio do turno, o cara faz algum Exceed que pode ser bom, um Pleiades ou um Trigger e volta tudo pra mão. Zoado. Mas enfim, esse é a estrutura do deck. Agora, quais são os suportes? Como você pode ver, falta ele construir jogada começando, mesmo sendo um deck de trap, e alcançar essas cartas aqui principalmente, tá? É disso que precisa. Agora a gente vai ver os suportes. Bom, então deixa eu tirar essa tela de DB aqui, a gente vai ler os suportes agora, né? Primeiro, Tellar Knight Lyra, ou Lyra, não sei. Primeiro ponto, observa que esses bichinhos aqui são Satellar Knights. Tem outro deck que é um pouco parecido, que é um primo do Satela aí, na verdade o Satela é primo deles porque eles são mais antigos, que é o Constellar, tá? E aí você tem a junção ali dos Tellar Knights, porque pode ser os Constellar
Eu achava até que Constellar era Constellar Knight, mas nem é. Mas enfim, o Constellar tem uma estrutura um pouco parecida também, deck focado em Exceed somente e tal. E aí você só fica invocando os bichinhos da mão e tosse pra comprar trap. É um deck bem ruim, mas tem alguns bichinhos que compartilham, né? Alguns Stellar Knight que compartilham com Constellar e com Satella. A gente volta e vê que esse bicho não é Satella nem Constellar. Ele é Tellar Knight. E os Tellar Knight são só os Exceeds. Agora tem um Tellar Knight de main deck. Ele é sempre tratado como Constellar Card. Então as cartas Constellar interagem com esse bicho, mesmo que ele não tenha Constellar no nome. E o Satella também, porque geralmente o Satella interage com o Tellar Knight. Bom, se o Tellar Knight Card ou um Constellar monstro, que não seja ele mesmo, é normal invocado no teu campo, você pode fazer parte dele da tua mão. Ok, é um extenderzinho genérico. Se esse card é invocado, você pode adicionar um Tellar Knight Spell do deck pra tua mão. Beleza, então tem aqui efeitos interessantes, né? Então ele é um bicho que entra por Special, sem depender do efeito do bicho que tá no campo, porque, né, no ruim você tem o Vega. O Vega invoca um bicho da mão. Ele não, ele é como se fosse um Kagemusha Knight. Kagemusha Knight, Photon Trash não, mas enfim, um Kageto Caixa, eu não lembro qual é o nome daquele bicho que é um lagarto, que entra por Special quando você invoca o nível 4, mas enfim. Você vai invocar ele, ele tá na tua mão, bum, invoca. Só que aí ele tem um efeito de vantagem, igual os outros. Se ele é invocado, você adiciona uma Spell, Tellar Knight deck pra tua mão. E aí você coloca no DB, Tellar Knight. Tellar Knight e você separa por Spells. E você vai ver que você pode buscar algumas, né? Deixa eu voltar, eu tenho que ficar trocando essa desgraça dessa tela da raiva disso. Enfim, então ele busca algumas. Então ele busca a Sky Bridge, por exemplo. Isso é interessante porque, bom, basicamente ele entra e busca essa carta. E aí você... Como ele entra por Special e você tem qualquer outro Satella, vamos supor que invocou o Altair, que não tem efeito. Altair, você invoca esse cara da tua mão. Bum, beleza. Ele vai dar efeito e vai buscar uma carta Tellar Knight. Aí você pode buscar a Sky Bridge, porque ela é Satellar Knight, então ela é Tellar Knight Card. Você ativa ela, volta o Altair pro deck e invoca um Vega. Um Vega não, um Deneb. O Deneb dá efeito e busca um bicho. E aí pelo menos você tirou um valorzinho ali, tá? Se for com back roll do cara, você pode pegar essa trap aqui, essa spell, então... Só que ele não busca trap, isso é chato, porque é a melhor forma de defesa do deck. Isso faz com que você continue naquele paradoxo ruim de precisar usar múltiplas alfa nova e ser horrível do segundo, né? E isso é zoado, se tivesse só uma, você usava só uma e buscava ela. Mas não busca, não sei porque ele não busca spell traps, mas enfim, ele busca spell. Já é interessante, já pega a Sky Bridge que faz com que você busque o Satella que você quer, invocando ele pro campo. Ok, é um extender, te ajuda a sair do early com o Exceeds mais cedo, e não só sair do early Deneb, Altair, Trap, passo. Isso é muito estático, é horrível na verdade. Próxima carta. Tellar Knight Altea, mesmo no conceito do outro bicho, né? Ele é sempre tratado como Constellar também. Bom, vamos aos efeitos. Se esse card é invocado, você pode escolher cartas no campo pelo número de Light e Darks Exceeds que você controla. Destrua-os. Então, é uma interação interessante, porque é uma interação de pop. Todos os Satella que vocês viram ali, coleção... um detalhe que é importante frisar, era que... Deixa eu ver se ficou certo. Não ficou certo, né? Tá todo cagado. Uma coisa que é importante frisar, pra quem não jogou na época, é que o Satella, ele usava muitos calls, tá ligado? Tá ligado? Aquela carta que horrorosa, Call of the Haunted, ela já foi uma carta muito relevante, que ela invocava os bichos do cemitério, Sangans e afins. E aí, Cosmo, até no Cosmo Call foi relevante, 2016 isso já, Yu-Gi-Oh! Contemporâneo, e o Satella era isso. O que eu vou fazer? Ficar invocando os bichos do cemitério. Essa é a estratégia do deck. Com o Altair, que invoca um bicho, que pega Altair pra depois, e dá de novo Altair, invoca um bicho. Ou então no fim do turno do cara, você dá o Call invoca o Deneb pega o Altair vai entrar e invocar o bicho do cemitério. Enfim, esse é o objetivo do deck, né? Então você usava muitos Calls, tá ligado? E isso fazia com que você invocasse bicho no meio do turno do cara. Então você podia invocar o Altair, que invoca o Vega, que invoca um da mão. Ou você invoca o Nuke, joga um bicho, enfim. Mas você não interage com o cara nesse sentido. Os Exceeds não interagem com o cara muito bem nesse sentido. Não tem interação proativa nesse sentido, sabe? Agora você tem. Porque se ele é invocado, você pode escolher cartas no campo pelo número de Light e Dark Exceed que você controla e você destrói elas. Só que você tem que ter Exceeds. Mas tudo bem. Tudo bem. Você precisa ter Exceed, se você tiver aí, você invoca esse cara, bum, você fez alguma coisa. E como agora a Sky Bridge é buscável, isso pode ser alguma coisa, tá? Pode ser alguma coisa, você tem a Sky Bridge, você tem um Exceed do lado, tributa algum bicho, e aí a Sky Bridge invoca esse cara entra e pum, estoura cartas. Já é uma interação interessante. Se Tellar Knight, com Tellar Knight, monstros, que não seja ele mesmo, são special no seu campo, você pode passar essa carta do teu cemitério. Além disso, você não pode declarar ataque pelo resto desse turno, exceto com o Exceeds. Esse bicho é bom, tá? Os dois bichos, eles fazem essa parada de colocar mais volume no campo, independentes, meio que independente dos teus normal summons, que são os Denebs, essas cartas que eu já citei, né? Enfim, é interessante, você coloca uma constância um pouco maior de bichos no campo. Pois é, então tá bom. Esse bicho ele vem do cemitério, além disso, né? Então,
Interessante, é mais Special Summon que não estão atrelados à carga em cima do Call, do Altair, enfim, é outras coisas, tá? Então interessante, você coloca mais efeitos de invocar, mas ainda assim você não faz muita coisa não, tá? Então vamos passar pro próximo aqui, porque ele é muito focado no Light Dark, né? Então, por exemplo, os bichos que se interagem com Dark, então se tiver num meta que não seja assim, já é uma merda. Próximo bicho, Tellar Knight Constella Caduceus. E esse bicho aqui é interessante, tá? Porque ele tem o seguinte efeito. Ele é Exceed 4 e ele é feito com 2 ou mais monstros de nível 4. Opa, graças a Deus. Eu tenho algum bicho Exceed 4 que eu consigo fazer de cara e ele faz alguma coisa. Ele faz uma coisa muito, muito boa. Então essa carta muda o patamar do deck, tá? Essa carta aqui já melhora e corrige um monte de coisa. Se fosse sem aqueles bichos de main deck, só com os que já existem, tudo bem, você ia ficar dependendo de Vega, tananã, esse tipo de coisa idiota. Tá, mas já ia adiantar. Com aqueles bichos então, você não chega muito a lugar nenhum, mas com esse, aqueles bichos se justificam. E aí os suportes passam a ser bons, tá? Então, qual é o efeito dele? Se esse card é Exceed invocado, você pode escolher um Tellar Knight card e ou Constella, card no teu cemitério, serve pra Satella e Constella, adicione pra tua mão. Então, interessante. Como aquele bichinho lá atrás pega a Skybridge, você dá a Skybridge, tributa, o bicho invoca o cara que você quer. Volta pro deck, na verdade, ele não tributa. E aí ele dá o efeito. Beleza, você faz esse cara, dá efeito e pega a Skybridge pra mão. Ela é uma vez por turno, mas pode setar ela, tributar ou com um bicho que sobrou e invocar esse carinha aqui. E esse carinha entra estourando cartas, porque você vai ter esse cara do lado dele, por exemplo, tá? Então já é alguma coisa, é interessante. Próximo efeito. E esse efeito também é meio doido, tá? Porque você pode banir um Tellar Knight ou um Constella da tua mão ou deck e detachar o material dessa carta. Custo. O efeito se torna o efeito do monstro banido para ativar esse efeito quando ele é normal invocado. Entendeu? Então você vai roubar o efeito de um Satella direto do teu deck. Então qualquer cabeça de bagre de nível 4 que você fizer pra chegar nesse cara, te dá um efeito bom. Porque se você fez ele com esse carinha que entrou por special aqui, por exemplo, né? Esse cara aqui. Isso já é bom pra caramba, né? Então, vamos supor que você abriu lá com, sei lá, o Nu. O Nu normal é um efeito, boom, Dump the Neb. Aí você invoca esse cara da tua mão, boom. Aí você faz o Exceed. O Exceed vai dar efeito, vai pegar um Satélite do cemitério pra tua mão, ok? E aí, você vai dar o segundo efeito. Bane um bicho do deck, tipo um Altair ou alguma coisa do tipo, ou um Deneb, depende dos bichos que estão no teu cemitério, ou enfim, qualquer porra, um Vega pra invocar o bicho da tua mão que você buscou com ele. E aí você copia o efeito do bicho do deck, que é invocar da mão, invocar do cemitério, buscar do deck pra mão, adicionar uma spell, Tellar Knight do deck pra tua mão, já que se você não tiver feito esse carinha ainda. Se você tiver indo segundo, você pode invocar esse cara, você pode copiar o efeito desse cara e você vai estourar cartas dele. E você já tem pelo menos um Exceed Light. Então, esse bicho é interessantíssimo, muito bom. Esse bicho é muito bom pro deck e é um suporte que dá aquele up. Geralmente o que eu peço é isso, algum suporte disruptivo, porque o Satélite é um deck bem antigo, um deck bem bosta, que você seta as traps e fica lá parado esperando. É pra jogar de Altergeist, tá ligado? Que joga com essa merda esse deck. A menos que seja um formato de monstro muito monstro Dark, aí você consegue fazer o Diamond e o Diamond fica lá parado e você ganha porque o Diamond funcionou, mas isso é uma estratégia ruim. Enfim, próximo suporte e o último, na verdade, é o Tellar Knight Constella. Essa aqui é uma carta que é buscável pelos bichos Constella e buscável pelo aquele bichão que busca carta Tellar. É uma spell contínua, você pode usar o on-off porque ela é buscável e não é muito bom de usar múltiplas, mas quando essa carta resolve, você pode special summon um Tellar Knight ou um Constella da tua mão ou cemitério. Interessante, já é Extender, é aquela Guardragon, né? A Guardragon que invoca o bicho cemitério que eu não lembro o nome. Você pode escolher um Tellar Knight ou um Constella Exceed monstro que você controla. Special Summon no teu extra deck, um Tellar Knight ou Constella Exceed com um rank diferente do monstro que você controla por usá-lo como material. Ele é tratado como Exceed Summon e você transfere material pra ele. Essa carta é muito interessante, muito interessante. Ela deixa você acessar os múltiplos bichinhos ali. Seja um... Como é o nome do Constella que eu esqueci? Esse cara aqui, ó. Pleiades. Você pode colocar Deuteros. E o Deuteros ele é feito só com... Deixa eu voltar aqui pro DB, ó. O Deuteros ele é feito com 3 bichos, mas você pode burlar. E aí uma parada que eu vi é que dá pra você abusar do Deuteros, porque ele é caro de se chegar com deck de Satella. Você só chega nele quando você já segurou o turno do cara, e aí você tem 3 Satella. Mas aí, tipo, beleza. Geralmente você já tá ganhando esse jogo. Mas ele não é um bicho que você faz muito early, tá ligado? Agora dá. Porque se você passou pelo Exceed novo, esse carinha aqui, e o outro cara, né, eu não sei o nome das cartas ainda, né? Então eu vou ficar falando assim, esse bicho ou outro cara. E aí você fez esse cara que buscou a spell contínua. Primeiro, a spell contínua deixa um bicho no campo, então você tem um volume bom de monstros agora pra fazer, né? Mesmo sendo um deck de controle, que é bizarro, é um deck de controle combo, tá ligado? Mas enfim, e agora você precisa de bem menos cartas, porque combinações de cartas quaisquer de Satella viram alguma coisa por causa do Exceed, né? Enfim,
E aí você fez esse cara e buscou aquela spell. Aí você fez esse cara aqui, ele já pegou uma spell do cemitério pra mão. Ou uma carta do cemitério pra tua mão. Já tá lá, já deu efeito, já copiou o efeito do bicho do deck. E você vai chinelando com continuidade de jogada. Porque ele copiou o efeito de alguém, que fez o que copiou o Altair, que o Altair deu efeito e invocou o bicho do cemitério. Ok, e aí essa spell nova deixa você colocar o Deltarus por cima dela. E o Deltarus, ele pode duas coisas. Ou você vai usar o Deltarus pra se matar, porque ele detacha uma carta e mata uma carta no campo. Você pode matar ele mesmo. E quando ele morre, ele invoca um bicho satelar do deck. E aí você pode invocar ele de volta do cemitério com o Altair e linkar de novo, e quando ele cai no cemitério, ele invoca outro bicho, porque esse efeito não é uma vez por turno, tá? Então você passa a ter um abusinho ali em um Deltarus pra poder ir invocando peça de satélite que você precisa, tá? Então, olha, muito bons suportes esses aqui, tá? De novo, os bichinhos de main deck, por si só, não são nada, mas como existe o Exceed novo, ele cola e une tudo. Aí os bichos de main deck passam a ser bons, e a Spell é uma cereja em cima. São suportes muito interessantes que elevam o patamar do deck. Vai ser algo jogável? Eu não faço ideia, tá? Mas eleva o patamar do deck, ou seja, suportes bons. E aqui você tem, além de tudo, você pode usar essas cartas, né? Que são cartas Constela. Então você pode ter o Pleiades, você pode ter esse carinha aqui, ó. Quando ele é enorme invocado, você pode adicionar um Constela monte deck pra tua mão. Por que isso é bom? Porque você vai pegar esse outro cara. Que se você controla um Constela, você pode fazer splash desse card da tua mão. Durante a minha phase, você pode adicionar um Constela Spell do deck pra tua mão. Então esse bicho pega essa Spell nova, porque ela é uma Constela Spell também, tá? E aí você junta os dois, você... ou então você pega esse spell que incrementa o nível dos bichos, por exemplo, que eu acho meio bosta, mas pode acontecer, porque aí você transforma esse bicho em one card play, né? Coisa que o Deneb, por exemplo, não vira, mas esse bicho vira. Então você evoca ele, pega esse cara entra, pega esse spell iguala o nível, faz o Exceed novo dá efeito, pega a carta, e aí você linka, faz Zold, pega o bicho, e você chega no Deltarus, e a spell nova deixa você fazer rank up em cima dos bichos, e você vai chinelando a partir daí, torce pra comprar o Alpha nova, e aí basicamente, beleza, e aí, o que eu faço? E agora? Eu consigo colocar os monstros na mesa, mas onde eu chego? Aí depende. Você vai passar com o Ptolomaios, quem que o Ptolomaios vira? Depende. Se você fez no teu turno o Ptolomaios com 3 materiais, o que não é muito tranquilo, mas se você fez, você pode fazer ele virar nova e virar Infinity. Se não, ele passa no campo e ele pode virar Pleiades no turno do cara, porque o Ptolomaios vira rank up. Dependendo da forma de interação que você pode ter, o Ptolomaios pode virar Trivial e o Trivial volta todo mundo pra mão, tranquilo. Dependendo da forma de interação que você pode ter, ele pode virar o Diamond. Pode virar o Diamond aqui? Eu acho que pode, né? Eu acho que, com certeza pode. E ele pode virar o Diamond. E aí você faz o Diamond e o Diamond fica lá com os... e detalhe, tá? Na End Phase o Ptolomaios tem um efeito que só é usado no Satela. Que é na End Phase, ele equipa não, né? Ele atacha um bicho do extra deck, um Satela do extra deck nele como material. Então se você fazer ele com 2 materiais, você atacha um, boom, na End Phase. E aí passa com ele lá. E no turno do cara, porque ele é quick, ele dá efeito de taxa 2 e faz um rank up em cima dele, boom. Aí o bicho que entra vai ter 2 materiais, tá? Então, isso é interessante. Ele taxa 3. Aí ele taxa 3 materiais, não só 2. Então o bicho vai ficar com 1 material sempre, né? Então, ok. Isso supondo que você fez ele com 2. Se você fez ele com 3 materiais, então o bicho vai entrar e ficar com 2 materiais. E aí você pode fazer o Diamond, que vai ficar com material lá impedindo o cara de melar cartas e negando efeito de monstro Dark. Tá ligado? Então, Dark World é um deck relevante no meta? Tá aqui. Você pode usar o Diamond, ele nega 2 bichos, nega e destrói. É interessante. E aí você chega meio que nisso. E continua acertando as traps. Então o ponto é, você ainda é um deck de trap, mas que agora você tem versatilidade para fazer com os monstros jogadas, enquanto sempre pega follow-up e sempre faz a tua jogada no começo do turno. A jogada é opressiva e escrota? Não, você ainda é um deck de trap, mas os suportes ajudam e muito nessa estratégia. Mas enfim, eu acho que eu falei demais, espero que eu tenha gravado essa merda. E é basicamente isso. De novo, acesse de network aí e ganhe desconto. É isso aí, meus amigos, valeu, falou, até mais. Vamos almoçar!